Brasil registra ao menos 1.900 focos de incêndio por dia em agosto. Escritor cubatense com mais de 60 obras fala sobre os desafios de escrever para crianças. Resgate Histórico Esporte. Conheça o projeto que valoriza figuras esportivas de Cubatão. No nosso quadro de hoje, vamos entender direito sobre os tipos de contrato de emprego. Meio da semana, hoje é 28 de agosto. Vem comigo, o seu Últimas Notícias está começando agora. Olá, boa noite para você. Começamos com uma notícia não muito boa, isso porque o nosso país registrou quase 2.000 focos de incêndio por dia durante esse mês. O Brasil registrou em agosto um número assustador em focos de incêndios e queimadas, foram ao menos 1.981, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O resultado é pelo período do dia 1º até 26 de agosto. Em média, é um resultado de quase 52.000 focos notificados para o mês, o maior índice registrado desde setembro de 2022, quando foram pouco mais de 60.000. Atualmente, as regiões que mais enfrentam uma onda de queimadas é o interior de São Paulo, a Amazônia e o Pantanal. O estado do Pará decretou estado de emergência e proibiu o uso de fogo para manejos e limpezas em áreas rurais. Na última segunda-feira, houve em média 117 incêndios registrados por hora em território nacional. O Centro Paula Souza oferece mais de 1.000 vagas de estágios nas FATECs e ETECs. Para nossa região, mais de 20 vagas estão disponíveis. O Centro Paula Souza, órgão que administra as FATECs e ETECs do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para o programa de estágios da instituição. No total, são mais de 1.400 vagas para diferentes níveis de ensino e áreas de conhecimento. Aos interessados, as inscrições ocorrem de forma gratuita por meio do site ciee.org.br até o próximo dia 2 de setembro. As vagas foram distribuídas entre a Baixada Santista e Vale do Ribeira, sendo 3 vagas para Cubatão, 4 para o Guarujá, 2 para Itanhaém, 3 para Mongaguá, 5 para Peruíbe, 13 para Praia Grande, 19 para Santos e 4 em São Vicente. A Bolsa Auxílio para nível superior é de R$ 937. Para nível ensino médio, R$ 712 e para nível técnico, R$ 787. Para se inscrever, vale lembrar que o interessado deve ter mais de 16 anos. Será que uma brincadeira de criança pode virar realidade? Você já parou para pensar nisso? Bom, enquanto você pensa, eu te convido a acompanhar a história do Fábio Ferreira. Ele já escreveu mais de 60 livros, entre eles, uma coleção com histórias da África e sobre o racismo. O escritor Fábio Ferreira escreve desde adolescente. Em 2010, ele escreveu seus primeiros 4 livros, mas ele fala que só se viu escritor quando descobriu que seu livro foi adaptado para uma peça de teatro em Manaus. Na verdade, é um projeto muito antigo de adolescência, que eu comecei a escrever algumas coisas. Mas em 2010... que eu fui convidado por uma editora para fazer uma série de 4 livros sobre a temática da história da África e de racismo. E aí eu tive o primeiro livro publicado. Aí, assim, quando eu penso como é que a gente se vê escritor, acho que é mais... nem aconteceu quando foi publicado. Na verdade, aconteceu de fato quando eu, uma vez brincando, resolvi jogar meu nome no Google e jogar o nome de um livro, e aí descobri que o livro tinha sido adaptado para uma peça de teatro em Manaus, acho na condição de perceber que o seu texto, aquilo que você pensou, aquilo que você imaginou na tua casa, na tua cabeça, ganhou espaço que você não tem controle, você não tem a menor ideia de como é que ele foi para lá, né? Assim que eu me vi como escritor, de fato. Fábio já escreveu mais de 60 livros e fala sobre os desafios de escrever para crianças e adolescentes. Desde a África do Nambiá até essas últimas coleções que saíram pela Bombom Books agora, são em torno de 62 títulos, né? Em especial infantil e para adolescente, né? Eu nem escolhi, né? Eu fui escolhido para escrever para as crianças, né? Primeira vez que me chamaram, foi um baita desafio, porque conseguir fazer com que a criança te entenda sem ser snob, porque a gente às vezes tem a pressuposição de que a criança também não entende as coisas. Então, tratar a criança com respeito da sua própria inteligência e da sua criatividade, que é infinitamente maior do que a nossa, de que somos adultos, foi um grande desafio, né? Basicamente, o trabalho para as crianças é voltado nessa discussão do que são as emoções e do como é que a gente pode lidar com elas,
O escritor aborda em seus livros temas importantes com personagens que levam os leitores mirins a entender muitas situações cotidianas. Tem uma coleção que está na terceira publicação, que se chama O Que Não Cabe no Meu Mundo, que tem até um problema com esse nome, né? Porque acho que tudo que a gente sente cabe no nosso mundo, que foram construídos a partir de monstros. E são monstros que tentam demonstrar e explicar para as crianças coisas que são legítimas a gente sentir, mas que não são tão legais na gente conviver. Então, a raiva, a inveja, a gula, a fofoca. Eu acho que essa coleção do Que Não Cabe no Meu Mundo, ou como as pessoas costumam chamar a coleção dos monstros, eu acho que são os personagens mais conhecidos, os que mais fazem sucesso com a molecada. Os personagens são esses que tentam aproximar do imaginário da criança. Então, a coleção Sentimentos, que também é uma outra coleção forte no trabalho da Bombom, ela é um gato, né? O personagem central é um gato, e esse gato é que vivencia essas experiências emocionais. Os personagens são esses que tentam sempre aproximar o público infantil dessa discussão um pouco mais séria, que é saber lidar com o outro. Fábio fala da importância da leitura para as crianças e destaca que em seus livros elas podem aprender usando a imaginação. Ler ainda talvez uma das poucas atividades que o ser humano faz, e junto com todas as outras formas de contato com a arte, em que ele se reencontra, o que ele reencontra a natureza do que é ser humano. Para as crianças, esse universo que é muito mais próximo, porque a gente vai perdendo o hábito de leitura conforme a gente vai crescendo, mas para as crianças esse universo mágico, a possibilidade de um gato ter uma família, a possibilidade de um monstro existir dentro de você, ainda é alguma coisa que funciona muito bem como uma porta de entrada para a criatividade, para o mundo imaginário. Muito bacana, né? Levando através dos livros, né, os fatores, os princípios básicos para as crianças, que é aprender e ter toda essa noção, né? Com a forma lúdica do livrinho ali, muito bacana realmente esse trabalho. E olha, atenção para essa notícia, porque o Brasil já contabiliza 791 casos prováveis ou confirmados da Mpox. De janeiro até o último dia 20 desse mês, a cidade de São Paulo registrou 299 notificações, seguido de 161 casos no Rio de Janeiro, 44 em Belo Horizonte e Salvador, com 29 casos. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União o alistamento feminino para o serviço militar. Diferente dos homens, para as mulheres, esse alistamento não será obrigatório. As mulheres, a partir dos 18 anos, poderão se alistar de forma voluntária no serviço militar. O decreto que autoriza o alistamento feminino foi publicado na manhã desta quarta-feira. A apresentação voluntária poderá ser realizada de janeiro a junho do ano que elas alcançarem a maioridade. Antes, só as profissionais admitidas em cursos de formação e suboficiais e oficiais eram aceitas. Elas também passarão pelas etapas de seleção e serão incorporadas às Forças Armadas de acordo com a necessidade. O período de serviço militar terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado de acordo com os critérios definidos pelas Forças Armadas. Bacana, né? Então fica a dica para você, mulher que quer ingressar no serviço militar. Vamos conferir juntos como ficam os termômetros para os próximos dias? Confira na nossa previsão do tempo. A quinta-feira amanhece com sol entre nuvens que se estendem durante todo o dia. As temperaturas têm um leve aumento, variando entre 16 e 21 graus. Os ventos são leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 78% e 95%. Nosso assunto agora no Últimas Notícias é esporte. Falamos agora de um projeto muito bacana dentro da sala de aula. Isso é o que está acontecendo lá na Escola Lorena. Alunos da unidade estão conhecendo figuras importantes que fizeram parte do cenário esportivo aqui de Cubatão. Legal, né? Vamos conhecer juntos. O professor José Francisco de Rezende, da Rede Municipal de Ensino, lançou um projeto denominado Resgate Histórico Esportivo da cidade de Cubatão, uma ideia que surgiu para valorizar aqueles que fizeram e deixaram seu legado para o esporte cubatense.
O professor destaca a importância da valorização do legado deixado por esses homens, em parceria com a UME Bernardo José Maria de Lorena. Isso aí é um resgate do patrimônio cultural de Cubatão, que está renegado a um segundo plano, terceiro, sabe? Infelizmente as coisas não podem ser largadas e abandonadas do jeito que estão. Então o objetivo meu foi esse, a escola Lorena abraçou, porque senão não teria acontecido. Eu tentei isso ao longo da minha carreira toda de 25 anos em Cubatão e só consegui agora. Os lendários professores Roberto Dick do atletismo e Nélio do handebol também estiveram presentes, passando às crianças da UME Lorena a importância do esporte. Eu sempre friso que quando eu venho em Cubatão eu me sinto bastante lisonjeado, isso me deixa muito contente e é agradabilíssimo conviver com essa garotada, porque dessa garotada que hoje está aqui, eu trabalhei em Cubatão há anos atrás e nas escolas é que você tira os talentos para as modalidades esportivas, não só atletismo, mas também de outras modalidades. Então é bastante importante essa palestra com esses alunos para que eles se conscientizem que o esporte deve fazer parte da vida deles. Todas as vezes que nós somos lembrados em vida, é uma recompensa, porque normalmente o esporte só é evidenciado quando a gente já não está mais aqui, é falecido, né? Então eu me sinto um prazer enorme porque eu estou recebendo uma homenagem em vida, como tantas outras que eu tenho recebido. Adilson Ramos do atletismo, Carlos Cruz do kickboxing e Mestre André da capoeira também foram lembrados e também passaram aos alunos todos os seus conhecimentos. O que a gente fez foi a construção. Entendeu? Então, o que o professor Dick fez, o que o professor Nélio fez, e depois eu pude usufruir essa condição como treinador da cidade de Cubatão, que eles construíram, eles idealizaram, e poder contar essa história, poder replicar essa história para que ela continue, perpetue, né, para essa cidade maravilhosa que é incrível, né? E tem muitos Adilson por aí, talvez esquecido, que é esse tipo de encontro, um tipo de homenagem que realmente eu penso que é ideal para todo mundo, né? Eu fico feliz pelo convite, né? Foi uns meia hora de bate-papo com as crianças ali que deixa a gente super satisfeito. Muito prazeroso estar aqui e mais prazeroso ainda foi ter tido a oportunidade de estar lá na sala de aula falando com aquelas crianças, né? Passando um pouquinho da experiência e quem sabe através de palavras ter feito alguma diferença, porque eu tentei fazer eles entenderem que a vida é feita de caminhos, de escolhas, que toda escolha que a gente faz vai influenciar no que nós vamos ser no futuro. Às vezes a escolha é certa, às vezes a escolha é errada, porque tem vários caminhos e a gente tem que todo dia fazer a escolha correta, para no futuro não se arrepender do passado, ter orgulho do que escolheu. Os atletas Alexandre Sartorato do atletismo e Serjão do karatê não puderam comparecer. E mais uma vez, a TV Câmara foi homenageada pelo incentivo ao esporte. Agora a gente fala do Santos, porque o clube anunciou mais um reforço. Enquanto tem gente chegando, outros jogadores acabam saindo. O Santos anunciou na manhã de hoje a contratação do goleiro Renan. O arqueiro de 35 anos chega com contrato até o fim do ano com opção de renovação por mais um ano. Renan é o terceiro reforço da equipe nessa janela de transferências e se junta ao Billy Arce e ao atacante Wendel Silva. Tem goleiro anunciado, mas o zagueiro Jair pode sair. O atleta, que foi alvo do Botafogo do Rio de Janeiro, desperta o interesse do Porto. O clube português sinalizou uma oferta de 15 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais, por 100% dos direitos do jogador. A proposta já está com a presidência santista. Olha, o corpo do jogador Juan Manuel Izquierdo será levado para a cidade natal. É esperado que um avião venha do Uruguai para buscar o corpo do atleta aqui no estado de São Paulo. A morte do atleta Juan Izquierdo, que era jogador do Nacional, repercutiu no mundo do futebol. Ele estava internado na UTI após sofrer um mal súbito durante o jogo contra o São Paulo na semana passada. Diversos clubes do Brasil e do mundo publicaram mensagens de sentimentos à família de Izquierdo. O São Paulo, time adversário do clube uruguaio, no dia em que Juan passou mal, disse estar em profunda tristeza com a notícia do falecimento do zagueiro. O corpo do jogador uruguaio será velado em Montevidéu, sua cidade natal. Agora, a expectativa é para a chegada de um avião do Uruguai em solo brasileiro, para levar o corpo de Juan Izquierdo.
Depois do intervalo, no quadro Entendendo Direito, o mercado de trabalho. Compreender os diferentes tipos de contratos de emprego é essencial para empregadores e empregados. Voltamos já. Conheça o aplicativo Meu SUS Digital. Com o Meu SUS Digital, os cidadãos são protagonistas da sua própria saúde. São diversas funcionalidades para acompanhar as suas informações clínicas e ter acesso a serviços de saúde de forma digital. Minha Saúde. Vacinas, exames, medicamentos e muitas outras informações sobre sua saúde você encontra aqui. Além disso, é possível emitir documentos e certificados. Conheça a área Minha Saúde. Medicamentos. Adicione medicamentos que são utilizados no seu dia a dia e confira os medicamentos dispensados pelo programa Farmácia Popular. Atendimentos. Veja as informações sobre os atendimentos clínicos recebidos. É possível exportar documento com todos os detalhes. Mini Apps. Pensando nas suas necessidades, o espaço disponibiliza diversos apps e publicações em saúde. Tudo isso em um só lugar, garantindo um ambiente colaborativo e cuidado especializado. Conheça a área Mini Apps. Hemovida. Veja as regras para doar sangue, busque o hemocentro mais próximo a você e emita a carteirinha do doador. Transplantes. Veja informações essenciais sobre a doação de órgãos e confira sua posição na fila do Sistema Nacional de Transplantes. Conteúdos. Espaço dedicado à navegação entre diferentes assuntos para que você possa se informar sobre doenças, prevenção e outros temas em saúde. Tudo isso de forma interativa, com vídeos e podcasts. Conheça a área Conteúdos. Caderneta da Criança. Confira todos os temas e conteúdos abordados na Caderneta da Criança Física, agora no formato digital. Saúde de A a Z. Acesse o glossário com os principais temas, ações e políticas públicas do Ministério da Saúde na prevenção e promoção da saúde no Brasil. Com o Meu SUS Digital, também é possível autodeclarar informações essenciais como raça, cor ou etnia, endereço e nome social. Emitir autorização para retirada de absorventes gratuitos por meio do programa Dignidade Menstrual. Essas e muitas outras funcionalidades para você. Baixe o aplicativo pelo seu celular ou acesse meususdigital.saude.gov.br. Estamos de volta com suas últimas notícias no cenário atual, o mercado de trabalho. Compreender as diferentes formas de contratações de emprego é essencial, tanto para empregadores como empregados, né? Para falar sobre isso, a gente está aqui no nosso quadro do Direito com o nosso doutor Guilherme Craveiro. Doutor, boa noite, obrigado pela participação. Você poderia explicar um pouco para a gente, então, para a gente começar, o que é essa contratação? Legal, obrigado Jefferson, obrigado à TV Câmara Cubatão, é um prazer estar aqui novamente, podendo falar. Estive ausente nas últimas 2 semanas, mas é um prazer voltar. Então, é muito importante para as empresas e para os empregados a gente conseguir explicar quais são os tipos de contratação dentro da consolidação das leis do trabalho, que é a famosa CLT. Especificamente, nós temos 3 tipos de contrato, que são os mais famosos, que é o contrato por prazo determinado, o contrato por prazo indeterminado e uma nova modalidade que veio para o nosso cenário recentemente, que ainda não é muito utilizada na prática, que são os contratos intermitentes. Espero que aqui hoje eu possa explicar cada um pouquinho de cada um para vocês e que a gente tire as dúvidas das pessoas. Quais são as principais características desse trabalho determinado, doutor? Então, o contrato por prazo determinado, ele é um contrato que ele tem um meio e um fim. Ele é um contrato onde ele prevê uma prestação de serviço de trabalho dentro do mérito, dentro de todos os direitos preservados pela CLT, mas com uma data de início e uma data de fim. Porque o que isso traz diferença para o nosso cenário jurídico? Não tem aquela famosa demissão. O funcionário e a empresa, eles não se preocupam com a questão da demissão por justa causa ou com a questão da demissão sem justa causa. Ele tem uma data para iniciar, ele tem uma data para terminar. Ah, Jefferson, eu quero... como é que eu tenho algum meio que eu possa encerrar esse contrato antes? Claro, se tiver uma justa causa, um motivo no qual seja ilegal, que retire algum direito do trabalhador ou que o trabalhador cometa alguma falta grave, isso pode rescindir o contrato antes do término em que ele foi previsto.
Outra grande diferença em questão financeira, quando se encerra o contrato, você tem diversas verbas decisórias, as férias proporcionais, 13º proporcional, e no contrato por prazo determinado, por ele não ter a questão do aviso prévio, o funcionário também não recebe o valor de um salário, seja ele pelos dias trabalhados com uma redução, conforme a lei prevê, ou propriamente de forma indenizada. Então, essas são as principais diferenças do contrato por prazo determinado. Você tem um início e um fim, onde não tem aquele medo e aquela insegurança da demissão sem justa causa. A demissão por justa causa pode até ocorrer no caso de cometer uma falta grave. Doutor, no meio desse contrato, existe alguma restrição, alguma determinação de que seja cumprido ou não seja cumprido? Sim, tudo que tem dentro a gente tem no ramo do direito do trabalho as convenções coletivas de trabalho. Então, num panorama geral, você tem que seguir tudo aquilo que está na CLT. A CLT, ela tem um rol taxativo. O que é isso? Ela tem previsto dentro de um artigo com incisos quais são as denominadas faltas graves que podem motivar a rescisão por justa causa, onde você pode, no caso de um contrato por prazo indeterminado, você rescindir sem pagar diversos direitos trabalhistas, que são as verbas decisórias, e por prazo determinado, você tem a opção de rescindi-lo antes do prazo em que foi estipulado quando você assinou ele, quando você veio e fez o pacto entre as duas partes. O indeterminado ele é o mais comum, né? O contrato indeterminado. Quais são as vantagens, tanto para o empregador quanto para o empregado? A vantagem do contrato por prazo indeterminado é aquela que você tem uma mobilidade maior para você poder mexer dentro do contrato. O por prazo determinado, o que você estabeleceu nele vai ficar lá. Para que você possa mudá-lo, você tem que elaborar um novo contrato. No prazo indeterminado, ele tem a única coisa que diferencia ele uma das coisas que diferencia ele é que você tem uma cláusula normalmente, que aí pode variar de acordo com a convenção coletiva, ou ela tem que ser, por lei, de 30 dias, de um aviso prévio. Então você coloca, você tem que dar um aviso prévio para o empregado que ele tem 30 dias para ou cumprir uma jornada de trabalho menor do que a sua habitual, ou sair agora da empresa e receber esse valor de um salário de forma indenizada. Então, o prazo indeterminado, a principal diferença dele e o que você pode configurar como uma vantagem é essa questão de que você, por mais que você não saiba quando tem um fim, você tem um período para você se adaptar, procurar um novo trabalho, procurar um novo local para você se readequar ao mercado de trabalho. E na questão da demissão sem justa causa, quando o empregador, ele quer demitir o funcionário, mas não tem um motivo, não está naquele rol taxativo que eu falei anteriormente, ele simplesmente demite o funcionário sem justa causa, vai pagar o 13º proporcional, as férias proporcionais acrescidas de 1/3, ele vai dar o aviso prévio indenizado ou com jornada de trabalho reduzida, e tem também a questão da multa fundiária, que são os 40% do FGTS. Então tem também uma indenização fundiária com base no valor que foi recolhido durante o contrato de trabalho, no valor de 40% do seu FGTS, que é recolhido 8% mensalmente de acordo com o que você recebe. Uma diferença também é que o contrato por prazo indeterminado, caso você não se realoque no mercado de trabalho nesse período do aviso prévio, você tem direito ao seguro-desemprego, que no caso do contrato de trabalho por prazo determinado, você não tem direito, porque você já sabe qual que é o fim dele. O seguro-desemprego é uma garantia para quem trabalha por um período de no mínimo 12 meses, que você possa, após ser demitido, um meio pelo qual o governo ele te ajuda durante um período de 3 meses, no mínimo, a você se readequar, você conseguir um novo contrato de trabalho. Se você adquirir um novo contrato de trabalho, um novo emprego, antes desse período, você deve comunicar, parar de receber o seguro-desemprego para começar a receber o seu salário efetivo da sua contratação. Doutor, você falou agora do seguro-desemprego, né? Acho que é uma dúvida de muita gente em casa. Quem que faz os cálculos desse valor, né? Muitas as pessoas se perguntam, é a empresa ou é o governo? Afinal, quem faz esses cálculos? O cálculo em si, ele é com base no salário do empregado. Lógico, nós temos igual no INSS, nós temos o piso e o teto. Então, depende do salário que a pessoa receber. Mas, normalmente, ele é com base nos 12 últimos recebimentos mensais. Então, você faz uma base dos 12 últimos salários e aí você tem que entender o que é o salário. O salário, as únicas coisas que não integram ele são tem o desconto do INSS, o desconto do FGTS, que são os 8%, e você tem também, dentro dele, somente as verbas salariais.
Por exemplo, vale transporte, vale alimentação, vale refeição, elas não são verbas salariais, a gente chama elas de verbas in natura. São aquelas para o efetivo cumprimento do contrato de trabalho. Agora, horas extras, comissionamento, essas coisas, elas entram para o cálculo do seu salário. Então, a soma de dos 12 últimos meses que você recebeu, você tira a média desses, computando essas verbas que eu falei. Doutor, o contrato intermitente, né, ele é uma modalidade, digamos que nova. Quais são as suas funcionalidades aí, tanto para um quanto para outro, né? O empregado e o empregador? O contrato de trabalho intermitente, ele não é muito conhecido, não é muito utilizado, porque ele ainda não está dentro da cultura do brasileiro. As vantagens para o empregador é que você, teoricamente, tem um valor inferior do que você pagaria num trabalhador normal. Por quê? Porque o intermitente, ele já, na própria palavra, ele diz que ele não é um contrato de trabalho que você está ali 8 horas por dia, 44 horas semanais, 240 horas mensais, 220 horas mensais. Você não tem esse. Ele é como se fosse por escala, mas não é por escala. Ele trabalha mediante a solicitação do empregador. Então o empregador vai lá, ele assina um contrato de trabalho intermitente, que pode ser por prazo determinado ou indeterminado, e aí depois disso ele fala assim, eu solicito que você trabalhe nesse mês um período de 4 vezes por semana durante 3 horas. Então você vai receber efetivamente pelo aquilo que você trabalhou. Só que qual é a desvantagem, vamos dizer assim? E se acaba a vantagem do empregado. Ele pode celebrar contratos intermitentes com mais de uma empresa. Então você não tem, querendo ou não, aquela segurança que o seu funcionário, que teoricamente ele pode ser funcionário de outras empresas, vai estar disponível para aquele período. Ele é um contrato que normalmente, né, para as empresas que utilizam, ele é renovado de 30 em 30 dias, que você pode acabar nos próximos 30 dias não sabendo como é que vai estar a rotina do funcionário, não sabe se ele recebeu uma nova proposta. Então você tem meio que essa insegurança dentro do mercado de trabalho. São várias questões culturais que você traz do direito comparado de outros países para aplicar aqui. Por exemplo, aqui no Brasil não é muito comum você processar a empresa que você trabalha. Fora do Brasil, o mínimo questão trabalhista que ocorra fora do seu direito, o funcionário ele não necessariamente pede demissão para entrar com uma ação trabalhista. Ele entra com a ação trabalhista para reivindicar aquele direito, mesmo que seja mínimo dele. Seja uma folga, seja algum tipo de cálculo errado da sua hora extra, qualquer tipo. Então é uma questão cultural que a gente enfrenta aqui no Brasil, mas acredito que com o decorrer do tempo é um novo tipo de contrato, com o decorrer do tempo a gente vai acabar utilizando ele mais. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima noite para você. Obrigado. Dúvidas aí esclarecedoras. Muito obrigado, Jefferson. Um abraço, prazer a todos. Nossas últimas notícias terminou. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau!